Queridos, boa noite, a paz do Senhor. É com bastante temor no coração que assumimos esse lugar. Às vezes podemos pensar que é fácil a gente transmitir um recado da parte do Senhor, trazer algo da parte de Deus, mas não é não. A gente fica aí um tempão analisando, pedindo uma orientação de Deus, e ainda mais o tema que nos foi proposto, né? A igreja de casa em casa é um tema... Parece que é fácil, né? Mas não é. Parece. Na década de 80, mais ou menos, finalzinho de 80 para 90, começou-se aqui no Brasil o chamado G12, a igreja com a visão celular, né? Mas na época era G12, um grupo de 12. Isso veio da Venezuela, entrou pelo Amazonas e se esparramou pelo Brasil inteiro. E hoje você tem aí a igreja com a visão celular, que é um pouco diferente daquilo que era acostumado a termos lá atrás, principalmente dentro do contexto bíblico. Eu acredito muito que o nosso objetivo é falar de comunhão, é falar do amor, que era o que imperava e operava na ocasião. E o texto que me foi sugerido foi um texto de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Eu reli o texto, já tentei aderir à visão celular algumas vezes, frequentei alguns encontros, e eu não sei qual a visão da igreja aqui, mas quando falou-se em escola bíblica, em EBD, eu não posso deixar de parabenizá-los por isso. E quem puder frequentar a escola bíblica, venha, frequente, é importantíssimo isso. O aprendizado dentro de uma escola bíblica dominical. Alguns irmãos, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, abençoados pelo Senhor, puderam escrever as lições e transmitir um pouco daquilo que Deus tem no coração dele para o nosso coração. Então, a escola bíblica dominical, para o cristão, ela é de suma importância. Cada culto tem a sua importância, mas a escola bíblica, na nossa igreja, lá em Vila Galvão, mantemos as duras penas a escola bíblica dominical. E nós temos um professor, o Dr. Sérgio, acho que os irmãos conhecem, alguns conhecem aqui, é um presbítero da nossa igreja, um senhor médico, e ainda continua clinicando com 84 anos de idade, faz parte do nosso ministério de louvor, mas é um exímio conhecedor da palavra de Deus. E nós temos tido o privilégio de aprender com ele, de crescer com ele. E a escola dominical nos proporciona isso, uma visão maior da palavra de Deus. A fé, ela não vem pelo louvor, a fé não vem, pode edificar até a nossa fé, um testemunho, mas a fé claramente vem pelo ouvir e ouvirmos a palavra de Deus. Não vem por outro caminho. Não adianta você orar pedindo fé. Você quer fé, medite na palavra do Senhor. Frequente, aprenda, conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Então, fique baseado em cima disso, da palavra do Senhor. Não adianta somente o pastor vir fazer uma ministração, falar alguma coisa. Pegue na sua Bíblia, vá conferir na sua casa depois do culto. Durante a semana, medite naquilo que foi ministrado, aprenda, cresça, traga isso para a sua vida, para o seu coração. Você vai ver que a mudança ela vai acontecer. O conhecimento das coisas de Deus. Deus se revela a cada um de nós através da sua palavra. É da palavra de Deus. Ele vai se revelando dia após dia. Nós vamos sendo enriquecidos pelo conhecimento de Deus. Oséias fala claramente, né, que devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Caminhar conhecendo a Deus. E isso é importante, importantíssimo para as nossas vidas. E o capítulo de número 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Pai Celeste, nós pedimos a Tua bênção. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. Pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou dar uma breve introdução aqui só, e não vou usar esse tema como base
para aquilo que a gente vai compartilhar essa noite. Mas eu não poderia deixar de relatar a vocês. Depois da ascensão de Jesus, houve uma palavra da parte do Senhor, dizendo para que os discípulos, os seus apóstolos, permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder. Está lá em Atos 1:8, Mateus também fala sobre isso. Né? E eles permaneceram orando. Eles permaneceram buscando a Deus. Não foi de outra forma. O Espírito Santo até então, pastor, e eu sei que o pastor já sabe disso, não era conhecido pela humanidade até esse presente momento. O Espírito Santo de Deus não foi dado ainda, naquela ocasião, a ser conhecido pelo homem. Quando Deus queria falar com o homem, ele usava a vida de um profeta. E somente o profeta que tinha autoridade para falar da parte do Senhor para o povo de Israel. Somente o profeta. Então o profeta, o Senhor se revelava a ele de uma forma graciosa, entregava um recado a ele para que ele entregasse ao povo de Israel. E o Espírito de Deus até então não era conhecido pelo homem. Em Atos, começa-se a se cumprir aquilo que Deus havia falado através da pessoa de Jesus, que nos últimos tempos ele derramaria do Espírito dele, sobre toda a carne. E foi o sermão de Pedro, na conversão de quase 3.000 almas, foi o que Pedro pregou. Ele não inventou um modismo, não existia um modismo, não havia nada que mudasse ali aquela questão de Pedro. Ele pregou simplesmente, meus irmãos, a palavra do Senhor. Não houve nenhum tipo de variação na coisa. Ele não precisou criar um sabonete ungido, um copo de óleo aí ungido, um vidrinho ungido. Não houve esse tipo de coisa. Um raminho ungido, uma rosa. Não houve esse tipo de situação. Ele simplesmente pregou a palavra de Deus. E nessa pregação, o que ele se referiu foi a profecia do profeta Joel. E quando a palavra foi ministrada, quando a palavra foi pregada, diz o texto bíblico que 3.000 almas se converteram ao Senhor. E essas conversões, elas se deram, eles ouvindo pura e simplesmente a palavra de Deus. Então, o que muda nas nossas vidas é a palavra do Senhor. O que faz a diferença é a palavra de Deus. Sejam pessoas voltadas para a palavra do Senhor. Sejam pessoas que tenham comunhão, intimidade, conhecimento da palavra de Deus. Deus quer se revelar a vocês através da palavra dEle. No seu dia a dia, não é através de outras coisas. Você não precisa criar nenhuma, o pastor não precisa criar nenhuma novidade. Fiquei sabendo que vão fazer evangelismo no sábado, aí com as crianças na pracinha aqui atrás. É importantíssimo isso, mas não precisa se criar absolutamente nada. É a palavra de Deus, o Espírito de Deus que vai fluir através da vida daquele que conhece as coisas do Senhor. O Espírito Santo vai fluir. O Espírito Santo vai falar ao coração daqueles que estão ao nosso redor, porque nós temos o que oferecer a essas pessoas, que é a presença de Deus em nossas vidas, amém? Amém. Que é a presença do Senhor. Então, depois dessas conversões, eles começaram a ficar tranquilos, porque havia uma promessa lá em Atos, que eles seriam cheios do Espírito Santo de Deus. E o que ocorre no capítulo 1, no verso 8? Eles receberam então em cumprimento no capítulo 2, onde houve o derramamento do Espírito Santo de Deus. No próprio capítulo 2, há o relato que foram vistas sobre a vida daqueles que estavam ali buscando ao Senhor, línguas de fogo como repartida, e cada um falava numa língua diferente do outro. Se a pessoa era alemã, ela falava no inglês lá, ou no japonês, para o japonês que ali estava. Não era uma língua sobrenatural, mas eram línguas conhecidas. É importante que a gente saiba disso, porque tem tanta gente que se mata, se esgoela atrás de um dom espiritual, e o dom de línguas é um dos menores dons, e o maior dom é o amor. Não é? E é o que nós devemos estar baseado nisso, no amor, na perseverança da própria palavra de Deus. Então eles ficaram ali, mas o objetivo do Senhor é que eles fossem testemunhas de Deus, testemunhas da palavra do Senhor, em Jerusalém, Samaria, Judeia e em todos os confins da terra. E quando eles receberam a porção do Espírito Santo, que o Espírito se revelou através deles ali para toda a humanidade, né? Começou-se ali uma nova etapa
não é? O Senhor subiu e prometeu que derramaria o Consolador. E o Consolador, no texto original, é Paráclitos, amigo, companheiro, conselheiro, ajudador, auxiliador. É esse Espírito que te acompanha, Ele que te convenceu do erro, Ele que te convenceu do pecado. É Ele que nos convence, e Ele habita em você. Então, às vezes nós buscamos tantas coisas, no meio de tantas situações, e nos esquecemos que nós somos como a menina dos olhos de Deus. E olha para mim, e não foi Ele que te chamou, você que escolheu a Deus, Silvana, mas Ele que te escolheu, cada um que está aqui. Não foi você que chegou diante do Senhor e falou, Senhor, eu te escolho como Deus. Humanamente nós não temos essa capacidade, não. O Espírito de Deus, o próprio Deus te chamou, significando que Ele te conhece, que Ele sabe literalmente quem você é e o que você necessita. Ele sabe disso. Ele tem isso no coração dele. E as pessoas então se converteram e ficaram ali paradas. Mas o objetivo de Deus é que eles fossem testemunha, como cada um de nós aqui. Você não é cheio do Espírito, você não tem a presença do Espírito por acaso. Mas é para você testemunhar da graça e da misericórdia de Deus. E a igreja então, ela começou uma perseguição, e a igreja foi se esparramando. Por onde os discípulos, os apóstolos passavam, os sinais de milagres aconteciam. As maravilhas aconteciam, as bênçãos de Deus eram derramadas, e o poder de Deus se manifestava através da vida dos discípulos, dos apóstolos. Não é? Então é muito importante que você tenha conhecimento disso. E as pessoas foram se convertendo, recebendo a palavra de Deus, e eles tinham comunhão. Eles tinham comunhão. Comunhão na doutrina dos apóstolos, comunhão um com os outros, no partir do pão e nas orações, em tudo o que eles iam fazer. Existia uma palavrinha chamada comunhão. Comunhão. Acabamos de cantar alguns minutos atrás, eu preciso de você, você precisa de mim. Às vezes nós caminhamos sozinhos, dentro de uma igreja que tem 40, 50 pessoas, mas não temos comunhão, nós não temos amor e não desfrutamos da bênção de ter uma pessoa ungida por Deus do nosso lado. Então Deus te chamou e trouxe você até aqui essa noite, não é por acaso. Ele tem um propósito e um plano literalmente maravilhoso na sua vida. Grandiosíssimo. Os mais jovens vão dar uma mudança na situação desse país. E nós, um pouco mais idosos, vamos aguentar isso em oração, em intercessão, para que Deus levante jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Jovens cheios da presença do Senhor. Eu prego por aí afora, e o que eu observo, nós estamos com essa geração de jovens literalmente perdida. Essa geração atual está perdida. Eles não conhecem o Evangelho. E cabe a nós, um pouco mais de idade, ensinarmos esses jovens, os poucos que temos, a andarem e ter comunhão na presença do Senhor. E viverem na presença de Deus. A nação está sem futuro justamente por isso. A palavra de Deus diz, isso não pode. Os direitos humanos diz que pode. Fulano diz que pode. Isso pode. E fica aí uma guerra terrível. E os jovens vão sendo levados à derrota a cada dia, se perdendo pelo meio do caminho. Então é interessante que você, como mãe, como pai, você como jovem que está aqui sozinho, talvez essa noite, você tenha isso no seu coração, da importância que você tem para o Evangelho do Reino. A importância que você tem para o Evangelho do Reino. Você é muito importante para Deus. E Deus tem um plano específico na sua vida para abençoar as centenas de vidas que estão ao seu redor. Esses dias eu estava acompanhando uma reportagem de um jovem desacatando uma diretora de escola, sentado no colo do namorado. 2 jovens. Chegaram a ver isso aí? Ele sentado no colo do namorado e como se fosse uma coisa normal. É uma geração perdida. Minha esposa é professora na prefeitura e professora no estado. E às vezes eu vou buscá-la na escola. O que eu vejo no meio desses jovens, no uso de drogas, na porta da escola, é algo
O que eu vejo de mocinhas de 14, 13 anos, às vezes 2 jovenzinhas de mãos dadas, porque o próprio governo influencia no sentido de que tudo isso é uma coisa normal. E a juventude vai recebendo isso. E Deus está esquecido em todos os sentidos. Deus vai ficando fora das escolas, fora da vida familiar, fora de tudo. E as pessoas vão vivendo. E os nossos filhos são criados assim. Nossos filhos são criados dessa forma. Então eu gostaria de convidá-los essa noite, antes de entrarmos mais precisamente na palavra de Deus, aqui de repartirmos, de fecharmos os nossos olhos. E eu gostaria de chamar os jovens que nós temos aqui, que viessem aqui à frente. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu quero convidá-los para que venham aqui. Todos os jovens. Adolescentes, cadê os adolescentes? Venham aqui. Às vezes nós olhamos para esses moços e essas moças, nós não vemos e não esperamos que eles sejam alguém. Ah, mas é mais um que está na igreja, é mais um. Aqui não tem mais um. Aqui, antes de ser filha, antes de ser jovem, ela é filha de Deus. Então não é mais um. Aqui não é mais um. Vocês são diferentes. Vocês têm algo que muita gente gostaria de ter na vida deles e não tem esse privilégio. Não tem isso que vocês têm. Sabe? Vocês têm um lugar para cultuar a Deus. Vocês têm um pastor para gerenciar a vida de vocês, para orientar. Vocês têm uns aos outros para abençoar. E lá na escola de vocês, eu tenho plena certeza que vocês já viram muitas coisas. Muitas situações, muitas coisas, mas Deus chamou justamente vocês para isso, lá naquele lugar, brilhar, ser diferentes e especiais. Talvez aqui, olhando humanamente, ninguém veja nada, mas Deus vê algo na vida de vocês, de especial, para que as outras vidas também vejam na vida de vocês algo diferente. É preciso buscar a Deus, orar e permanecer debaixo da graça e da misericórdia de Deus, aconteça o que acontecer. Palavras virão, mas você é tão jovem, você é tão bonita, por que está lá enfiada numa igreja domingo, 6 horas da tarde, como o pastor falou, podia estar diante de uma tela de TV de 70, de 50, de 40, sei lá, podia estar vendo um Faustão, podia estar assistindo, podia ter saído com os colegas para o barzinho, tem muito crente hoje fazendo isso. Sai depois de um culto, vai para um barzinho tomar uma cerveja, vai fazer alguma coisa, até mesmo depois de um culto de Santa Ceia, já estivemos pregando e já presenciamos isso. Esses jovens são especiais. Amém? São especiais, vocês são a menina dos olhos de Deus. Deus tem algo grande na vida de vocês. Algo grande. E cabe a nós, como igreja do Senhor, abençoar essas vidas, e eu quero que você fique em pé agora. Aliás, eu vou fazer diferente. Você que é mãe, que está aqui, sua filha está aqui, filho, sai do seu lugar, vem aqui. Vou dar uma dica para você, mãe. Vou dar uma dica para o pai também, pode vir, pai. Pensa que vai escapar dessa, é? Vai lá, pai. Isso. Olha só, mãe, no seu dia a dia, o pai, ele é sacerdote do lar. Pai, você é pastor na sua casa. Você é pastor na sua casa. Você é pastor. A mãe é a mesma coisa. É uma sacerdotisa no lar. O poder para abençoar, muitas vezes, não vem do próprio pastor. A autoridade é dada a você como mãe, a você como pai. Essa semana passada, retrasada, eu fiz um casamento e chamei os pais do noivo e da noiva para que eles abençoassem o casal, porque a autoridade está em vocês. A
A autoridade está sobre vocês para abençoar. Sabe que privilégio? Você está abençoando alguém que Deus colocou na sua vida. Você está abençoando algo que é preciosíssimo aos olhos de Deus. Algo grandiosíssimo aos olhos do Senhor. Deus está te dando essa oportunidade, esse privilégio de, como mãe, como pai, abençoar em todas as áreas da vida deste jovem, desta moça ou deste moço. Deus te dá autoridade para isso. E às vezes, a escolha, mãe, que a filha tem ou o filho tem, às vezes ela não é tão correta, tão certa. Por quê? Porque muitas vezes a sua mão não está ali para abençoar. A tua autoridade não é ministrada no mundo espiritual e as cadeias não são quebradas. Porque quando essa jovem, qualquer uma dessas jovens aqui, qualquer um desses moços, saíram das mãos de Satanás, frequentam uma escola, são palavras, são chacotas, são deboches. Porque fulano e ciclana ficam. Por que você tem de especial que você não pode ficar com alguém? O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Senhor. Você pertence a Ele. Amém? Você pertence a Ele. Você é de Deus. Você é do Senhor. Eu gostaria muito que você, como pai, como mãe, abençoasse o seu filho ou a sua filha agora. Abrace. E você, filha, receba. Tem alguém sozinho aí? Vem cá, Roberto, quem está sozinho, vem aqui, abraça alguém aí que está sozinho aqui. Mais alguém sozinho? Aonde? Junta com a mãe aí, cadê mais um? Vem aqui, ó, que pronto. Lá atrás tem alguém sozinho? Não? Está aí? Tá. Então abençoa agora. Abençoa com toda sorte de bênção. Abraça, chora nos ombros. Qual foi a última vez que você disse para o teu filho que você o ama? Quando foi que você, como filho, ouviu isso da sua mãe? Olha, mãe, ou quando você disse isso para sua mãe? Olha a responsabilidade que é. Olha nos olhinhos e diz, eu te amo. E abençoe mesmo. Abençoe muito mesmo. Porque são pessoas importantes para o Senhor. Você é importante para Deus. Não importa, você é importante. Abraça seu pai. Abraça, não, segura, gruda nele, olha nos olhinhos, ora com ele agora, abençoe a vida, abençoe o casamento do teu filho, da tua filha. A tua filha não é para qualquer pé rapado, pé de chinelo, não. Tua filha é filha de Deus. Deus tem algo importante para ela que o diabo tenta roubar, os sonhos dela. Abençoe do filho. Teu filho não é para qualquer situação adversa aí fora, não. Teu filho é preciosíssimo para o Senhor, e Deus tem um plano na vida dele, Deus tem um propósito na vida dele, e Deus está mudando isso nessa noite, em nome de Jesus. Deus está operando nisso nessa noite. E você que não tem o seu filho aqui, você pode abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, abençoar a sua família, e entender a importância disso, da autoridade que Deus te dá aqui e agora, para abençoar a sua casa. A minha casa é uma casa abençoada, o meu lar é um lar feliz. Satanás não pode tocar na minha casa, Satanás não tem o direito de tocar na minha família. Os meus filhos são pedras preciosas aos olhos de Deus. O Senhor me permitiu que eu cuide de cada um deles, e eu entrego cada um deles nas mãos de Deus, para que Deus disponha dele da melhor maneira, da melhor forma, do jeito que lhe agrada. A minha casa é uma casa de bênção, a minha casa é uma casa de vitória, a minha família é uma família próspera. Na minha família reina a saúde, reina a paz, reina a graça, a glória do Senhor. A minha casa brilha, porque o Senhor habita nela. Na minha casa, no meio da minha família, há a presença de Deus. Os meus filhos são abençoados, os meus filhos são sábios, os meus filhos são prósperos para a glória de Deus. Aleluias. A minha família, tudo que tenho é abençoado, e eu abençoo agora meu filho, eu abençoo a minha filha, e digo que o amo, que ele é importante, que ela é importante, que ela é preciosa aos olhos de Deus e aos meus olhos também. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom,
Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, e há algo especial de Deus fluindo no meio dessa juventude nessa noite, há algo vindo do coração do Senhor para o coração desses jovens nessa noite. Deus está operando no meio da família, Deus está restaurando, Deus está dando autoridade, mãe, para você abençoar literalmente todas as áreas da sua família, da sua casa. Deus está te dando autoridade para isso. Aleluias. Eu posso sentir o Senhor se movendo neste lugar. Eu posso sentir Deus se movendo aqui. Eu posso sentir Deus trabalhando nos corações aqui. Isso é a igreja de casa em casa, a tua casa aberta para a palavra de Deus, a tua casa aberta para se cumprir as promessas do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Podem sentar, queridos, senão a gente não termina essa parte aqui hoje, né? Deus é bom. Eu vou dar uma puladinha num texto que trouxe para vocês, e eu vou usar 4 personagens aqui essa noite. Para isso eu preciso que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Só vai manter aberto e depois marcar para você fazer a leitura no capítulo de número 7. Eu quero que você grave cada um desses personagens, são importantíssimos para o nosso dia a dia. E a gente prepara tanta coisa, né? E o tempo urge, o tempo não nos permite. Estava falando no casamento, na ministração, na realização da cerimônia e na ministração da palavra, da importância de nós compreendermos o que Deus quer de nós, não é? O que Deus quer da gente. Então, 2 Reis, capítulo 7. O texto em si, ele vai falar de uma certa fome que existiu em Samaria. E a cidade, ela foi cercada pelos sírios. Isso eu quero que você entenda perfeitamente bem. Essa cidade de Samaria, ela foi cercada pelos sírios. No capítulo 6, você vai encontrar um relato no contexto disso. E não havia o mínimo de alimento para o povo. O povo estava sitiado. Você imagine um cerco. Imagine um cerco. E o povo sitiado. Então não tinha como chegar comida para eles. Não existia como eles se alimentarem. E a fome estava tomando conta, não é? E o povo estava trancado dentro da cidade. E o povo estava meio perdido, sem saber o que fazer para que eles pudessem sobreviver. Porque o inimigo usou uma estratégia, pastor. Nós vamos cercar, nós vamos sitiar e minar as forças da cidade de Samaria bem devagarzinho, não permitindo que entre comida. E não permitindo que nada entre e que também nada saia da cidade. Eles estavam cercados, morrendo praticamente de fome. Uma das artimanhas de Satanás contra as nossas vidas é isso. Ele vai minando as nossas forças, fazendo com que a gente vá desacreditando nas promessas e nas bênçãos de Deus. E a gente vai se perdendo no meio do nosso caminho. Porque nós ouvimos tantas coisas, não é, pastor? Nós ouvimos que Deus... Olha, Deus, nós vamos ouvindo tanta coisa que a nossa fé ela vai sendo abalada. E é uma estratégia do inimigo justamente para fazer com que a gente fique meio perdido e não tenha um mecanismo para sobreviver. E o próprio rei de Israel, ele estava apavorado. Ele estava meio perdido nesta situação, ele não sabia o que fazer, né? Isso está em 2 Reis também, no capítulo 6, né? A partir do verso 30 você acha. E quando passamos por crises, muitas vezes nós revelamos quem realmente nós somos. É no meio das crises que nós se revelamos. É no meio das crises que faz um sentido até a nossa vida. E nós nos rebelamos no meio da dificuldade, onde a tua fé é provada, que literalmente você revela quem você é. E as crises, em todos os sentidos, elas revelam aquele eu
o que há dentro de nós, não é? As nossas reações, elas são inesperadas quando nós somos surpreendidos com alguma dificuldade, principalmente uma dificuldade indesejada. Nós acreditamos tanto naquilo, confiamos tanto e de repente aquilo não acontece da maneira que nós queremos. Aquilo não vem da forma que nós queremos. E nós ficamos então perdidos no meio da crise. E como nós devemos reagir no tempo de crise? E é isso que eu quero ministrar a vocês essa noite. E nós vamos aprender agora, através desses 4 personagens bíblicos, que nós vamos discutir. No capítulo 6, vai falar sobre um rei. No verso 31, um rei chamado Jorão, que mesmo sabendo que Eliseu, ele era um profeta de Deus, e esse profeta Eliseu, ele tinha sido usado para abençoar o povo, nada mais, nada menos que isso. Ele tinha sido usado para salvar também o seu povo, não é? Então no capítulo 6 e 7, você vai encontrar todo esse relato, e a gente não vai perder muito tempo, não é? Mas mesmo assim, esse rei, ele ouviu as palavras do profeta. Eu vou abençoar o povo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E aquilo que era dito se cumpria. O rei viu isso. Mas no momento da crise, meu irmão, o que o rei fez? Ele culpou o profeta. É como nós, no meio da dificuldade, no meio do problema, nós achamos que A, B ou C é sempre o culpado, não é? Que nós não temos culpa nenhuma, não é? E o rei então, na hora da crise, ele, além de se sentir incapaz, ele culpou alguém que o beneficiou. Às vezes na igreja é a mesma coisa, nós culpamos porque a palavra de Deus ela é pura, ela é enviada para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe é agradável. Ela quebra os sofismas, ela é apta para discernir, como diz o livro de Hebreus, a intenção, não é? Quais as intenções do nosso coração. A palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então a intenção que você veio aqui essa noite, olha, eu vim porque senão vão me ligar cobrando porque eu não vim, porque senão amanhã, segunda-feira, virão me fazer uma visita, vão me procurar. Então Deus conhece a intenção a qual você veio aqui essa noite. Deus sabe o porquê. E o rei, senhor de toda a situação, ouvindo que o profeta era um homem de Deus e sabedor disso, culpou então o profeta. E nós culpamos às vezes a igreja porque a nossa oração não foi atendida, achamos que alguém não orou direito por aquele problema o qual nós enfrentamos, ou que Deus não respondeu. Interrogação. Deus responde de uma forma ou de outra, e nem sempre é da maneira que você espera que é. Às vezes é de uma maneira difícil e dura para você, para o seu lado, mas boa para o outro. E existem situações que nós temos que ter isso no coração. E o rei, então, ele coloca a culpa no profeta. Nas crises que você vivenciou até hoje, em tudo que você enfrentou, em quem você tem colocado a culpa? Às vezes fica nervoso, desconfia de tudo e de todos. Em tempo de crise, pouco adianta mesmo você encontrar algum culpado. Não vai resolver nada. É preciso encontrar uma solução para o problema que você está vivendo. Então, não adianta você vasculhar. A, B, Silvana é culpada, o irmão é culpado, o pastor é culpado. Não adianta você ficar procurando um culpado para a crise que você está vivenciando. Muito pelo contrário, é preciso encontrar uma solução para o problema que você está vivendo no momento, para essa crise que está aí acabando com você. E nós estamos acostumados a ser reis de nossas vidas. Quando nós perdemos o controle da própria situação, nos apavoramos, nos perdemos. E é preciso encontrar saídas no meio da crise. A saída desse rei aqui foi culpar alguém. Esse é o primeiro personagem. O segundo personagem
é o profeta Eliseu, em 2 Reis 7, a partir do verso 1. Eliseu, ele era o profeta da época. Deixa eu falar uma coisinha para vocês sobre ser profeta. Hoje em dia, tem muito movimento por aí, que se fala em profecias, e fala nisso e naquilo. Eu não tenho nada contra esse tipo de situação. Já vivi isso muito, porque como vocês sabem, eu vim de uma igreja tradicional, e rodei o lado tradicional da igreja, e fui até o outro lado, até o outro extremo do lado pentecostal. Vivenciei muitas coisas. Eu falo isso por experiência própria, não é? Hoje, as pessoas não sabem nem o significado da palavra profeta. Não tem noção, não sabe o que significa. Então, na época de Eliseu, ser profeta, Silvana, era um ofício. Você imagina em norte e sul, brigando, e Deus levanta um no meio para profetizar para um lado e para o outro, sendo que os lados não se davam bem. E ele falava da parte do Senhor, e o povo tinha que acreditar naquilo que o profeta da parte de Deus dizia. E quando não dizia, acontecia isso que aconteceu com o rei Jorão aqui. Acontecia esse fato dele se perder pelo meio do caminho. E Eliseu era o profeta da época. A tarefa dele como profeta foi anunciar a palavra de Deus. É o que vocês vão fazer no sábado. Vocês não vão lá simplesmente fazer um número, fazer um show, fazer isso ou aquilo. Muito pelo contrário, vocês vão levar a mensagem do Senhor. Em tempos de crise, em tempos dificílimos, em tempos em que o Senhor Jesus tem anunciado que Ele está voltando. E é por isso que os jovens, eles são primordiais na vida da igreja. É por isso que os jovens são importantes na vida da igreja, para anunciarem justamente isso, não é? E ele estava anunciando, o profeta Eliseu, que haveria um tempo de bênção e um tempo de fartura. E o povo estava ali oprimido, hein? Na hora da crise, o que você anuncia? Você abençoa, ministra a bênção ou amaldiçoa? Você reclama, murmura porque não encontrou uma solução para o seu problema, ou anuncia as coisas boas de Deus? O que você faz no tempo de crise? Reclamar não adianta, murmurar não adianta. O profeta, ele, sabendo que Deus falava através da vida dele, sitiado, ele anunciava aquilo que Deus mandava dizer. É tempo da igreja dizer aí fora que Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando. Se esqueçam de combater o pecado. Se esquecem de combater a mentira, a falsidade, a desonestidade. E Jesus está voltando. Jesus vem para buscar a sua igreja. Jesus vem para buscar o seu povo. Jesus vem para buscar os seus ungidos, os seus escolhidos. Jesus vem buscar, e nós precisamos fazer a diferença hoje, anunciar o Senhor. E nesse tempo de crise atual, nós ficamos reclamando de governo. Você depende de quem? De Deus ou do homem? De quem você depende? Não é? Na hora da crise, você abençoa ou reclama, amaldiçoa, fica murmurando, ou você avalia as consequências da incredulidade sua daquele momento, ou você fica analisando, pensando, não é? O profeta, ele começou a avisar o povo do perigo que o povo estava correndo. A igreja do Senhor está dormindo. A igreja do Senhor precisa acordar para a vinda do Senhor. A igreja do Senhor precisa ser despertada para uma vida de intimidade com Deus. Os nossos jovens precisam ver isso na gente que somos mais velhos. Essa geração está perdida. Essa geração está descartada. Não existe mais jovens. Para vocês terem noção, eu fui presidente dos pastores do estado de São Paulo, da Igreja Batista, da nossa convenção, e não existe mais chamado de Deus. O Senhor chama, mas o jovem não quer saber de assumir um púlpito de uma igreja, não quer ter responsabilidade de apacentar, de pastorear, porque há um preço para ser pago, porque às vezes não vê na vida da gente que somos mais idosos um pouco, que somos mais experientes. Nós precisamos ensinar aqui, olha, é a verdade de Deus que prevalece. É o desejo do coração de Deus. Seminários na nossa convenção, lá no norte, no Rio Grande do Sul também, estão ali a bancarrotas, porque não tem mais jovens vocacionados. Não existem mais jovens chamados por Deus para realizar a obra de Deus, porque o Evangelho, ele é barateado, sucateado, com o Evangelho de mentiras. Jovem, presta atenção.
A palavra de Deus me diz que nós devemos nos santificar. Sem a santificação nós não veremos a Deus. Nós precisamos viver da promessa de Deus, ter intimidade com Deus, conhecer a Deus como Ele é. E o desejo do coração de Deus é se revelar a cada um de nós, como literalmente Ele é. O desejo do coração do Senhor é trazer paz ao teu coração. O desejo do coração de Deus é que toda a humanidade seja salva. Mas não existe quem pregue mais. Hoje se prega prosperidade e as pessoas não sabem que para ser próspero é preciso fechar a boca do diabo, não da maneira que eles agem, mas de uma forma bíblica, de uma forma santa e pura, vivendo, desfrutando, ofertando, dizimando na casa do Senhor, operando, fechando a boca do diabo dessa forma. Não é fazendo campanha de prosperidade, não é buscando sabonete daqui, porque eu vou tomar um banho, a minha vida vai melhorar. É estar debaixo da graça, da misericórdia de Deus, é ser tocado pelo poder do Espírito Santo, é ter uma vida transformada. A igreja de casa em casa, ela prospera assim, ela é cheia do Espírito de Deus. Quando buscamos ao Senhor, quando clamamos, Eliseu, ele fez a diferença. Ele não se importou em ser condenado pelo rei, em ser caluniado, difamado e até mesmo preso. Ele permaneceu debaixo da graça do Senhor. Embora o rei se levantou contra ele, ele ficou firme. E qual tem sido o seu propósito, meu irmão? Qualquer ventinho que sopra, qualquer situação de adversidade, já estamos caindo numa calamidade, já estamos sendo ali derrubados, acabados, destruídos literalmente. O Senhor nos chama para sermos fortes, para sermos pessoas cheias do Espírito dia a dia, irmãos. Testemunharmos, vivenciarmos a palavra e às vezes ficamos quietos, vindo à igreja, achando que está tudo resolvido. Tem tanta gente perecendo. Nós, pastor, tem uma família, Isabel Rocchini, são membros da nossa igreja. Essa irmã Isabel Rocchini, para vocês verem o que é. Preste atenção no que eu vou testemunhar. Isso aqui eu não ouvi falar. Eu vivi esse tipo de coisa dentro da nossa igreja. Dentro da nossa igreja. Ela cristã, ela muito cristã. Todos os filhos. O primeiro filho se suicidou enforcado no quintal da casa dela. Dentro ela chegou e encontrou o rapaz pendurado, enforcado. E ela como uma cristã. O outro filho morreu de AIDS. Os outros filhos, nenhum deles chegou aos 60 anos de idade. Todos eles morreram. O Ademir, eu celebrei o casamento dele no dia 10, 11 de maio. Um mês depois, faleceu. Um mês depois. Foi o último filho dela. E todos eles pereceram, e ela como evangélica. E eu me perguntava, vai vendo, o porquê que Deus tem um propósito numa vida como essa? Qual é o propósito de Deus? Qual é o plano de Deus? Só sobrou um, o Sérgio. Só um, pastor. O qual ela, a irmã Isabel, foi morar com ele. Porque ela quebrou o braço e não tinha mais condições de se mexer. Ele está bem idosa também. E uma das netas dela, há 2 meses e meio, mais ou menos, 2 meses atrás, ela tentou o suicídio. Uma menina jovem, bonita, tentou o suicídio. E foi para o hospital. Eles me ligaram pedindo para que eu fosse visitar. O membro da nossa igreja é a irmã Isabel Rocchini. E eu ficava me perguntando, qual é o propósito? Um monte de morte, um monte de situações adversas, que vendaval que não passa nunca, e é numa sequência, vai virando as coisas, vão acontecendo. E eu me perguntava por que Deus mantinha aquela senhora viva, a maior parte do tempo sentada, num sofrimento muito incrível. E todo mês eu ia dar Santa Ceia para ela. Todos os meses eu vou ministrar a Santa Ceia para ela. E numa dessas aconteceu que essa menina Priscila precisou da visita de um pastor e eu me prontifiquei aí. Pois não é, meus irmãos, que através desse fato ocorrido, nós ganhamos mais de 15 pessoas da própria família, praticamente ao mesmo tempo ali. Às vezes você vê a pessoa sentada, isso aqui não tem propósito. Como ela estava lá. Eu cheguei a pensar isso. Que propósito que Deus tem? O propósito era manter uma relação com a igreja. E no momento certo, Deus usou e abençoou. E essa moça, Priscila, hoje está bem na igreja. O genro dela, que é pai do marido dela, no fundo da casa dele, tinha um altar lá de Satanás.
onde ele fazia as oferendas dele para o diabo, onde ele oferecia velas, charutos e um monte de comida e um monte de coisas lá. E aceitou Jesus. Qual é o propósito de Deus naquela vida que estava lá parada? Que não abriu a boca para falar absolutamente nada, mas que Deus literalmente usou. Assim é a tua vida. Às vezes as pessoas olham para você, mas o que será? Meu Deus, o que tem? O que vai acontecer? Deus vai usar de uma forma ou de outra para a tua família, para a tua casa, para o teu lar ser abençoado. Deus vai usar. Deus vai usar. Foi como Deus fez aqui. O propósito de Deus não é outro a não ser abençoar. O propósito de Deus não é outro a não ser te ver bem. Deus não tem alegria no coração dele quando ele te vê mal. Quando ele te vê numa situação de adversidade, quando ele vê você se corroendo com seus problemas. É que muitas vezes no momento da dor, nós não ministramos bênção. E não temos como ser abençoados. Nós não liberamos o perdão. Nós não amamos como Deus quer que amamos. Nós não fazemos aquilo que Deus quer que façamos. Nós vamos caminhando. Não avaliamos a vida que estamos levando. Então, esse segundo personagem, o profeta, seja um profeta na hora da crise. Não seja rei, mas seja um profeta no momento da crise, no momento da adversidade. O terceiro personagem, para a gente ir terminando, o capitão. O capitão, ele era assim com o rei. Ó. O capitão era chegadinho no rei. Onde o rei estava, o capitão estava lá. Lá estava o capitão. Então o capitão mandava e desmandava, Silvana. Qualquer negócio, deixa que eu resolvo, é comigo aí, o rei não precisa chegar não, vem para cá que eu resolvo. Essa era a vida do capitão. Essa era a vida, e se vocês lerem o texto, vocês vão descobrir o que aconteceu com essa figura. O que aconteceu, se vocês lerem. Mas leiam na sua casa depois, preste atenção aqui, né? Mas leiam lá depois. Aí o próprio capitão em si, quando ouve a palavra profética, de que Deus ia dar fartura, ele falou, Deus vai dar fartura, é coisa nenhuma. Deus não vai dar absolutamente nada, Deus não vai fazer nada, Deus não está nem aí conosco, Deus não se preocupa conosco. Olha o pensamento do cidadão. E a palavra do Senhor veio por intermédio de Eliseu para aquele homem. Você vai ver tudo isso. Você vai observar, você vai ver tudo isso acontecer. A bênção, a comida chegar para o meu povo, mas você não vai comer dela. Você não vai ter parte nisso. Você vai ver, mas não vai desfrutar nada disso. Às vezes, Silvana, a vida de muita gente é assim. Vive na casa do Senhor, mas não consegue ver a mão de Deus se movendo. Não consegue entender, não consegue sentir a mão do Senhor. Está vendo ali e às vezes mantém uma incredulidade, não consegue acreditar de que Deus pode mudar, de que Deus pode abençoar, de que Deus pode fazer a obra, e foi justamente o que Deus fez. A promessa de Deus, Ele cumpriu, no quarto personagem aqui, Ele cumpriu na vida dos leprosos. Os leprosos, a lepra da época, pastor, e acho que o pastor sabe disso também, era uma lepra diferente da lepra de hoje. Era super contagiosa, e era um sinal de maldição quando a pessoa era leprosa. Ela tinha que sair da cidade. Ela não podia morar junto com uma pessoa que estava sã, que não tinha lepra. Ela não podia nem chegar perto. Não posso. Imagine tocar em alguém que não era leproso, eu sendo um leproso. Não podia tocar. Não se podia chegar perto. E havia um lugar fora dos muros da cidade. Um lugar fora. Onde esses homens e mulheres eram deixados de lado. Como se fosse um zero à esquerda. Como se não fossem absolutamente nada. Mas vai vendo o que acontece. Os assírios estavam cercando ali fora dos muros. E quem estava lá fora? Os leprosos. Deus promoveu um distúrbio no meio dos assírios. Uma situação tão adversa que entre eles mesmos, fora daqueles muros, eles se destruíram. E as pessoas que viram aquilo, que presenciaram esse fato, foram os leprosos, aqueles que eram excluídos.
Mas independente disso, eles não seguraram a bênção para eles. Eles sabiam que o próprio povo deles, dentro dos muros, estavam morrendo de fome. E queriam morrer de fome. E queriam perecer. Que literalmente iriam morrer de fome. Se eles não fossem avisar. E ficaram questionando-se um ao outro. Mas como? Nós somos leprosos, nós não podemos chegar perto. Nós vamos morrer antes de dar o aviso. Mas quando Deus tem um plano, as coisas são perfeitas, não é verdade? Como Deus tem na sua vida. Como Deus tem na sua vida. Deus tem esse plano. Às vezes você é tido como um leproso, largado de lado, ignorado pela família. A família olha para você e fala: você não vale nada, você não é ninguém, você é um zero à esquerda. Mas é desses que Deus gosta e que ama, porque a glória e a honra é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. É desses que ele ama, é esses que ele gosta, ele chama, porque sabe que o restante da humanidade já largou de lado, já abandonou, e que quando ele se manifestar através da vida dessa pessoa, toda a honra e toda a glória será dele. Foi o que ele fez com os leprosos. Eu vou usar esses leprosos agora. E os leprosos foram até a cidade para avisar, e avisaram, e salvaram o povo. Salvaram, grave bem isso, salvaram o povo de que perecessem de fome. Foram instrumentos de Deus, aqueles mesmos que foram jogados para fora, aqueles mesmos que não podiam tocar e chegar próximo a alguém, a ninguém, a nada, aqueles mesmos zero à esquerda, foram esses que Deus usou. E às vezes nós nos sentimos assim. Mas é você que Deus quer usar essa noite. É você que Deus quer abençoar. É você que Deus quer tratar. É você que Deus quer ministrar. É você que Deus quer honrar no meio dessa adversidade toda que está acontecendo aí fora. Deixe que o Senhor seja o general da sua vida, que Ele controle. Não seja como o rei, procurando no momento da crise alguém para condenar. Não seja um profeta, não é? Que abençoe no momento da crise. Não seja como o capitão que achava que conhecia tudo, que era dono de tudo. E ele, queridos, Silvana, ele viu, como o profeta Eliseu havia dito, ele viu todo o exército assírio ali, sírio, destruído. Todo, a comida sobrou ali, despojo de guerra, tudo estava ali, tudo. Eles não precisaram fazer nada, mas ele morreu antes de tocar num pãozinho que fosse. Não tocou, porque Deus assim o fez na vida dele, porque ele desacreditou naquilo que Deus havia prometido que ia fazer. No momento da crise, é hora de você entregar esse problema diante do Senhor. No momento da crise, é hora de você abrir o teu coração para ser um instrumento nas mãos de Deus. É no momento da dificuldade que você vê a mão de Deus se movendo em teu favor. E eu não posso também deixar de falar. Perdi a minha mãe, 3 anos depois, perdi meu pai, 3 meses depois, perdemos a nossa irmã mais nova. Crise, uma paulada atrás da outra, pá, pá, pá. Mas glorificamos sempre o nome do Senhor. Em tudo dai graças. Foi ruim talvez para nós, mas bom para eles que descansaram no Senhor. Bom para eles, né, que descansaram em Cristo. E ruim para nós que permanecemos e que ficamos. Então, seja uma pessoa simples na presença do Senhor. Em tudo glorifique a Deus. Aquela amizade, sabe, jovem, eu não sei que Deus está me incomodando para dizer isso. Aquela amizade que você sabe que não é uma boa pinta, que não é se afasta. Sai de perto. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Não tem necessidade disso. Porque você tem algo que essa pessoa não tem. E um dia ela vai procurar você para obter o que você tem. Tenha certeza disso. Para querer o que você tem. Você não precisa fumar para ser aceito no meio da roda de colegas. Você não precisa fumar maconha para ser aceito na roda de amigos ali, para você fazer parte do nosso grupo. Experimenta isso, experimenta aquilo. Você não precisa nada disso. Experimente a presença de Deus na sua vida. É Ele que vai te satisfazer em todos os sentidos. Você não precisa participar de absolutamente nada que seja indecoroso na presença de Deus. Nada, a não ser de desfrutar
dessa graça do Senhor no seu dia a dia, da misericórdia de Deus no seu dia a dia. Pare, pense nisso nessa noite. Quanta gente lá no meio em que você estuda que precisa. Vizinho, às vezes, é aquela antipatia com aquela vizinha, mulher chata, e vive falando. Não, entrega nas mãos de Deus. Coloca lá, Senhor, está aqui nas suas mãos. Não peça para Deus advogar a sua causa, não. Peça para Deus te abençoar e abençoar aquela pessoa também. Peça para Deus mudar. Eu vejo tanto crente ignorante. Senhor, me justifica. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é especial, melhor do que o outro, não. Para Deus acabar com a vida de um para abençoar o outro. Nós estamos na última dispensação, a da graça. Depois disso vem o juízo. São 7 dispensações. Nós estamos na 6ª. A última, o Espírito de Deus está para ser retirado da face da terra. Jesus vai voltar. O seu coração não tem lugar para mesquinharia, não tem lugar para coisa pequena, tem lugar para coisa grande, que é a presença do Senhor, que é o direcionar do Espírito. O Espírito fala, filho, ora, você vai orar. O Espírito fala, abençoa, você vai abençoar. Faz isso, você faz isso. Sai dessa vida que você tem levado até agora. Vá viver o melhor de Deus nessa terra. Desfrute do melhor do Senhor. Eu testemunhava quantas vezes, eu moro aqui no Cocaia também, quantas vezes eu saí do Cocaia para Vila Galvão a pé. Minha esposa com dinheiro da passagem, só para um. Nós nunca abrimos a boca para reclamar de nada. Passagem só para um. Às vezes ela ia de ônibus, eu ia a pé, chegava na igreja suado, cansado, mas sempre dando meu glória a Deus. Porque eu sabia que no momento certo Deus ia fazer uma obra. Sabia disso. Quantas vezes, irmãos, saímos do culto, 8 horas da noite, 8 e pouco, lá da Vila Galvão, a pé para o Cocaia. E naquela época, era uma época dura, difícil. O Cocaia ali, o Jardim Vera, o Jovai, acho que vocês conhecem ali, aquele pedaço está impregnado, sempre foi impregnado de maus elementos. Mas eu digo para todo mundo que lá é o melhor lugar do mundo, porque tem um santo que mora lá. Tem um santo que mora lá. E onde coloca a planta dos pés, o lugar se torna santo. Então é o melhor lugar do mundo. A minha casa é a melhor casa do mundo. As coisas que Deus me dá são as melhores coisas do mundo. É o melhor que Deus me dá. Tudo de melhor. Tudo melhor. Quando nós abrimos o coração e deixamos que Ele cuide das nossas vidas. Quando nós agimos por fé. E eu me recordo, acho que eu já falei isso aqui, da última vez que estive aqui. Eu só quero encerrar aqui. Saímos de um culto. Sabe aquele Cocaia, quem é mais antigo aqui, via depósito, que passava pela Suplicy? Não sei. Puxa, só eu? Jesus. Vamos mudar de assunto. Mas a gente pegava aquele Cocaia, ele passava pelo depósito. E saímos de um culto e fomos para lá, esperar o ônibus. Era umas 9h30 durante a semana, era uma quarta-feira, quinta-feira. Ficamos lá esperando o ônibus demorou para passar, porque era uma beleza, né? Era um de dia e outro à noite, então era uma coisa rara aquilo ali. Ficamos lá esperando, demorou, mas passou. Chegamos aqui no Cocaia por volta de, acho que era umas 11h30. A minha rua, da minha casa, era uma rua de terra, na ocasião. E ninguém tinha carro lá. Ninguém tinha carro. E nós saímos da igreja, tinha um carro parado lá. E tinha um cara mexendo na fechadura daquele carro. Ele ia roubar aquele carro, né? Também não sei de quem era. Se era dele, se não era. Eu só sei que eu cheguei com a minha filha e esposa e aquele rapaz estava lá. E nós fomos subindo, porque a nossa casa bem quase que rente, onde o carro estava parado. E a hora que nós chegamos próximo, ele nos viu subindo. E puxou um revólver. Ele falou, agora vai morrer todo mundo. Na hora que ele falou, eu falei, corre, Marli. Peguei a minha filha. Eu estava quase no portão de casa, abrindo o portão para entrar. Mas foi mais fácil correr, né? Foi mais fácil descer. E eu desci com a minha filha aqui no braço, né? Correndo. E fiz uma curvinha lá que tem na minha rua e subi uma outra, né? E o cara atrás. E a minha filha aqui no braço. E ela falava assim para mim, pai, corre que o homem está pegando a gente, está chegando. O ladrão está chegando. E eu com ela aqui no braço. O ladrão vai nos pegar, pai. Corre, corre, corre. Entramos no bar, nos escondemos. Deus nos deu um grande livramento aquela noite. Deus nos livrou. Nem por isso paramos de servir ao Senhor. No outro dia,
6 horas da manhã, eu falei para minha esposa, sem dinheiro, só o nome, sem nenhum tostão no bolso. Eu falei, só volto para casa quando eu conseguir comprar um carro. Vocês não merecem isso. Só volto, mesmo tremendo, porque eu sou corajoso, viu, irmãos? Sou muito corajoso. A tremedeira que levou uns 15 dias para passar. Mas saí cedo, sem nenhum tostão no bolso, não tinha dinheiro nem para condução. Vou achar um carro. Vou comprar um carro. Só orei de manhã e saí, pastor. Eu voltei, a minha esposa pensou que eu já tinha abandonado ela, eram umas 7 horas da noite. Eu voltei, eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. Eu voltei quase que empurrando o carro, mas voltei com o carro. Cheguei em casa com o carro. Quando você faz um propósito com Deus, quando você está firmado no Senhor, você vê a mão de Deus se mover em seu favor. Não há de coisas difíceis. Eu digo para os meninos da igreja, não tem dificuldade, não tem problema. Não tem assim aquela coisa, ai, o que vai ser? Às vezes, quanta coisa financeira da igreja que resolvemos com cheques altos, com coisas altas. Vamos resolver, som, o que fosse. Vamos resolver. Vamos deixar Deus agir, agindo por fé, dependendo não de homens, mas dependendo de Deus. Sempre confiando no Senhor, esperando que Ele faça o melhor na nossa vida. Deus não tem coisa pela metade na sua vida. Quando Deus começa, Ele faz por inteiro. E Deus tem um plano profundo para você essa noite. Deus tem algo específico para você nessa noite. E a escolha não é dele. A escolha é sua. Como eu escolhi lá atrás. Como decidi a minha vida lá atrás. E sempre agindo por fé, dependendo da graça e da misericórdia de Deus. É o que Deus espera, para que façamos a diferença por onde nós passarmos, por onde nós formos, por onde andarmos, na nossa casa. Às vezes a irmã não vê o esposo aqui, chora. Muda, tente mudar, busque mudança. Às vezes o jovem vem e não vê a família, batizei o meu pai, batizei a minha mãe, batizei o meu irmão que está aqui, só tem um mais novo, batizei todos eles da minha família. Tive o privilégio de estar andando com o Senhor esses anos todos e de ver a glória de Deus se manifestar sobre a minha casa. Por isso estou dizendo para vocês que quando o Senhor quer fazer uma obra e que damos lugar, Ele faz. Para Deus não tem impossíveis. Tudo é possível ao que crê. Eu não sei o que você espera nessa noite. Eu não sei o que você espera. Eu sei que Deus tem algo para você. Eu vou pedir que você feche seus olhos. Deus tem algo para você. Todos os dias, na minha oração matinal, eu sempre peço para o Senhor que o dia possa ser uma bênção segundo os planos e os propósitos dEle. Abençoo a minha casa, abençoo a minha esposa, abençoo a minha filha, abençoo a igreja a qual apacento, a qual pastoreio. Não sou dono de igreja, não sou dono de absolutamente nada, não tenho nada, não tenho absolutamente nada. Sou aqui um administrador das coisas que Deus me concede. E é importante que você saiba disso. Tudo vem do Senhor. Tudo vem de Deus. Eu não sei qual é a tua crise. Não sei qual é o teu problema. Não sei nada. Mas eu sei que Deus sabe. Eu sei que Deus sabe. Eu sei que Deus te conhece. Ele trouxe você aqui para te abençoar, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, te abençoar no seu dia a dia, que os teus caminhos sejam prósperos, que o teu lar seja um lar abençoado, que você seja uma pessoa feliz dentro do mundo que Deus te proporciona, dentro do mundo que Deus te dá, que você seja feliz. Que você encontre a paz que você tem buscado. Que você encontre no Senhor a alegria que tem te faltado. Que você possa viver
o melhor de Deus nessa terra. Que a tua